Eu quero compartilhar com os irmãos sobre um personagem específico que viveu uma situação de algo que talvez você já vivenciou. Embora para ele foi uma situação completa e para a gente às vezes é só uma sensação. Você já ouviu falar em déjà vu ou déjà vu? Chame como preferir, alguns chamam até déjà vu, né? Tem uma situação diferente ali naquele U, né? O que é o déjà vu? Déjà vu é uma situação em que você se encontra num momento em que você sente que você já viveu algo outra vez. Talvez assim, às vezes você está parado numa esquina e passa um carro, uma criança chora e você para assim, eu acho que eu já vivenciei essa situação em outro momento, parece que eu já vivi isso em outro momento. E aí você fica matutando naquilo, né? Esse é o chamado déjà vu. E um personagem bíblico, ele viveu algo semelhante. Embora para ele não foi só uma sensação, foi algo na prática. Esse personagem é o apóstolo Pedro. E nessa noite, deixa eu só ver, está aqui. Nessa noite, então, eu quero compartilhar com vocês sobre o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele era um pescador profissional. E ele viveu em sua vida 3 momentos especiais. 2 deles tinham a ver diretamente com a sua profissão. E um terceiro, implicitamente. Foram pescas maravilhosas. Chamamos de pesca maravilhosa aquele momento em que Jesus fez com que milagrosamente Pedro pegasse um grande número de peixes. E nós vamos ver que ele vivenciou isso 2 vezes e uma terceira também, mas 2 vezes de forma muito especial. E vamos tirar lições para as nossas vidas, dependendo do momento em que você está vivendo na sua vida aí. Talvez você esteja no momento da primeira pesca de Pedro. Obrigado, Ana. Talvez você esteja no momento da segunda, e talvez ainda na terceira. Então eu espero que Deus fale realmente com você, e que nessa noite você possa ser edificado por meio das 3 pescas maravilhosas na vida de Pedro. Bom, Pedro, então, era um apóstolo de Jesus. Com apóstolo, entendemos, né, um discípulo, um dos 12 discípulos de Jesus, que andaram junto com Jesus durante os 3 anos de ministério dele. E no texto que nós vamos ver daqui a pouco, Pedro recebe um convite de Jesus. Antes de receber esse convite de Jesus, Pedro morava ali na Galileia, ele pescava no Mar da Galileia, que é um lago bastante grande, que é chamado de Mar da Galileia, o Lago da Galileia, de Genezaré, ou Mar de Tiberíades. Tem vários nomes ali, mas é o mesmo mar, e quando eu falar em Mar da Galileia, entenda todos eles. Ele pescava ali diariamente, e então estava acostumado a fazer esse seu trabalho. E em determinado momento, o seu irmão André, que era pescador junto com ele, chegou até ele para falar sobre um homem que era o Messias que eles estavam esperando. Esse homem era Jesus. Messias é porque naquele tempo, no tempo de Jesus, os judeus, tal qual Jesus era, eles esperavam por um homem que viria a ser o rei dentre eles. Naquela época, os judeus eram dominados pelo Império Romano. E eles esperavam, então, um homem que viesse, um governante que viesse, tomasse o poder, que dominasse sobre os romanos e que reinasse sobre os judeus. E André, então, quando conhece Jesus, ele chega até Pedro e diz, encontrei o Messias. Então Pedro já sabe que Jesus é o Messias, ainda que apenas de ouvir falar. E aí, o texto de Lucas capítulo 5, que nós vamos ler a seguir, e que também ele tem paralelo no texto de Mateus capítulo 4, 18 a 22, e Marcos 1, 16 a 20, ele relata esse próximo momento em que Jesus se encontra, então Pedro se encontra com Jesus, né? Então que Jesus conversa com Pedro e faz um convite a Pedro. E eu peço que você acompanhe então o texto, eu espero que não esteja pequeno demais. Eu vou fazer a leitura então, na NVI, segundo a Nova Versão Internacional, do texto de Lucas 5, que é o que relata o que nós vamos ver, a pesca maravilhosa. Então acompanhe comigo, por favor. O texto diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, então, Mar da Galileia, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, que é
Pedro: vá para onde as águas são mais profundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se. Deixa eu só ver se está... Obrigado. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afaste de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Até aqui. O texto paralelo, né, de Mateus e também o texto de Marcos, eles vão citar que quando Jesus diz de eles serem pescadores de homens, ele também faz um pedido ou uma ordem: siga-me. Interessante que Pedro, ele havia então conhecido a Jesus já tinha ouvido falar sobre Jesus, que ele era o Messias que eles estavam esperando, então aquele rei, aquele governante que viria. Jesus então chega na praia, eles estão pescando, e já tinham terminado de pescar. O texto de Mateus e de Marcos fala que eles estavam pescando quando Jesus os viu, e de Lucas fala que eles já tinham terminado de pescar. O fato é que Jesus chega ali, eles pararam de pescar e começaram a lavar as redes. Eles passaram a noite inteira pescando, como era o habitual da profissão, mas não tinham pegado nada. Então Jesus se aproxima, prega e faz aquele pedido, aquela ordem, né, a Pedro, que levasse então depois, né, levasse o barco mais adiante no mar, para que lançasse de novo a rede. Pedro era pescador e conhecia mais do que Jesus, que era carpinteiro de profissão, sobre a pesca. Ele sabia que aquela hora não faria o menor sentido jogar as redes ao mar. Ele passou a noite inteira, que era o melhor horário para pescar, jogando as redes, e não pegaram nada, ele e os seus companheiros. Quando Jesus dá a ordem a Pedro, parece, quando a gente está lendo, que ele fala meio que: Senhor, não adianta, né? Mas já que tu está falando, mas a ideia não é essa. O texto, inclusive, quando ele fala Senhor, tem em mente que Pedro ali já tinha consciência de que Jesus era o Messias. E a palavra é a mesma palavra que nós traduziríamos para chefe. Pedro está falando: como é o meu chefe, como é o Senhor, como é o nosso Messias que está mandando, eu vou fazer. Não faz sentido, mas como é o Senhor que está falando, então vou fazer. E Pedro então lança as redes, pesca um grande número de peixes, e é interessante a reação que Pedro tem, porque ele não fica simplesmente falando: olha, que maravilha, quantos peixes eu peguei, como você fez esse milagre, Jesus? A reação de Pedro é: afasta-te de mim, porque eu sou pecador. E por que Pedro tem essa reação? Porque Pedro reconhece ali que Jesus é alguém diferente, talvez até do que ele imaginava como Messias. Esse homem é diferente. E depois mais ele vai falar que Jesus é o Filho de Deus. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas Pedro então, diante daquela situação tão maravilhosa e milagrosa, diante de Jesus e da ordem de Jesus, Pedro toma uma decisão. Quando Jesus diz: siga-me e você será pescador de homens, Pedro imediatamente decide seguir, larga tudo e vai com ele. A primeira coisa que a gente vê então nessa primeira pesca, e eu peço que você lembre depois de alguns aspectos dessa primeira pesca, é que Pedro aceita um primeiro chamado de Jesus. Qual era a compreensão de Pedro acerca de Jesus? André tinha falado que ele era o Messias. Então, ele tinha o testemunho do seu irmão. Daqui a pouco, ele chegou perto de Jesus e foi ver os ensinos de Jesus. Começou a ouvir alguma coisinha. Então, ele vê Jesus fazendo algo maravilhoso. E isso faz com que ele reconheça que ele é pecador
e reconheça que Jesus é o Messias, ainda que não tendo uma compreensão completa. Nesse momento, Pedro não sabia tudo sobre Jesus. Nesse momento, Pedro ainda não tinha começado a andar com Jesus. Nesse momento, Pedro não conhecia a Bíblia toda, talvez. Ele era um pescador, e por mais que era judeu, deveria conhecer bem as Escrituras, ainda assim, talvez, não conhecesse o suficiente, porque logo mais, depois, em um outro momento, vai ser falado sobre ele que era um pescador iletrado, alguém que não tinha estudado muito. Pedro não havia feito teologia ainda, não tinha se desenvolvido muito como teólogo, como seguidor de Jesus. O que ele sabia? Alguém me falou que Jesus é o Rei. Eu vi pouca coisa, o suficiente para que eu entenda que esse homem é diferente. E ele pode mudar a minha vida. E faz sentido eu seguir a ele. Talvez você esteja nesse primeiro momento de Pedro. Talvez você que está aqui, alguém que está aqui nessa noite, seja alguém que veio aí 1, 2, 3 vezes na igreja. Você tem vindo, porque alguém falou para você, olha, tem uma pessoa que mudou minha vida. Tem alguém que fez a diferença na minha vida, ele é Jesus. Ele é o Filho de Deus. Você achou interessante, você quis viver. Você ouviu os ensinos de Jesus até aqui. E você começa a entender, tem alguma coisa diferente de fato. Mas você não conhece profundamente ainda. Mas você sabe o suficiente. Você sabe que Jesus é o Filho de Deus, que morreu em uma cruz, em seu lugar, para que você tivesse vida e vida de verdade. Você, ao ouvir as pregações, ao ouvir as músicas, você já começa a entender lá no seu íntimo que você é pecador e que você não merece viver com Deus. Mas que Deus é tão bom, que Ele enviou Jesus para que você pudesse ser perdoado e viver eternamente com Ele. Talvez essa seja a sua situação hoje. Talvez ao longo desses últimos domingos Deus tenha falado com você, talvez hoje mesmo, Deus tenha falado contigo e mostrado que Jesus quer se relacionar com você. E talvez você esteja recebendo nesse momento o chamado de Jesus. Siga-me. Vem comigo. Anda comigo. Se relaciona comigo. Se esse é o teu momento, o momento da tua vida, faça como Pedro. Aceite esse convite, comece a seguir Jesus. Entregue a sua vida ao Senhor. E comece realmente a andar com Ele. Porque Ele realmente pode fazer uma grande diferença na sua vida. Ele fez isso em relação a Pedro. Pedro aceitou o chamado. Além disso, então, Pedro começou a seguir Jesus, começou a andar como um discípulo de Jesus, e ele firmou a sua fé na certeza de que Jesus era o Messias. Ou seja, então, esse rei prometido. Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, o único que poderia dar a vida eterna. Pedro, então, firma a sua vida no fato de que Jesus é o Cristo, Filho de Deus vivo, o único Salvador. E guardem essa informação porque ela é importante. Pedro baseia a sua vida, a partir do seu processo de andar com Jesus, no fato de que para ele, Jesus é o Cristo, Filho de Deus e Salvador. Pois bem, Pedro então começa a andar com Jesus, ele vê os milagres, vê as maravilhas que Jesus faz, e em alguns momentos ele faz umas afirmações bem interessantes. Em um determinado momento, por exemplo, Jesus pergunta aos discípulos quem é que o povo dizia que ele era. E depois da resposta ele pergunta para os discípulos, e vocês? Quem dizem que eu sou? E Pedro prontamente responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E diante dessa resposta, Jesus fala para ele que sobre aquela afirmação de Pedro, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, ele embasaria a sua igreja, ele firmaria a sua igreja. Em outro momento, Jesus multiplica pães e peixes, e as pessoas resolvem seguir a Jesus ali depois daquela multiplicação para pedir para Jesus multiplicar mais, porque eles queriam mais comida. E Jesus dá uma palavra dura, e depois da sua palavra dura, muitas pessoas dizem, essa palavra é muito dura e vão embora. Depois daquele monte de gente indo embora, Jesus vira para os discípulos e pergunta, e vocês? Não vão também? E Pedro prontamente responde,
a quem iremos? Tu és o que dá a palavra, tens a palavra de vida eterna. Ou seja, só tu é o Salvador. Pedro, ao longo do seu ministério, foi trabalhando com a ideia de que Jesus era o Cristo, Filho de Deus, Salvador da sua vida. E chega um ponto em que Jesus fala para os discípulos: vocês todos vão me abandonar. E Pedro prontamente responde: não. Ainda que todos te abandonem, eu não vou abandonar o Senhor. Mas ele abandona. E a sua fé é abalada. Quando Jesus estava na noite do seu julgamento anterior, então à sua crucificação, imediatamente, 3 vezes o galo canta à noite, e naquelas 3 vezes Pedro nega Jesus. Pedro tinha certeza de que jamais negaria Jesus. Pedro andou por 3 anos junto de Jesus, sendo talvez o principal dos apóstolos, o que estava sempre à frente. Ele realmente cumpria o ministério. Se fosse hoje, Pedro é aquele que chega primeiro no culto, antes mesmo de quem vai recepcionar, antes mesmo do pastor, lá está ele. As tarefas evangelísticas, ele está. Vai ter teatro na igreja, eu faço. Ele estava em todas. E de repente ele abandona Jesus. E aquilo abala Pedro de uma forma que o seu arrependimento muda a sua estrutura. Pedro tem a sua fé abalada. Depois que Jesus ressuscita, Pedro corre até o túmulo, olha, Jesus não estava lá. Pedro vê Jesus ressuscitado, ele vê as marcas. Mas Pedro ainda não era o mesmo Pedro. Porque Pedro ainda lembrava de algo que tinha acontecido. Por 3 vezes ele tinha negado o seu Senhor. E aí, Jesus faz o déjà vu de Pedro. João capítulo 21, eu vou fazer a leitura aqui agora, porque eu selecionei alguns textos, mas abra na sua Bíblia, se você puder, leia depois os textos de Lucas capítulo 5, João 21 e o outro texto que eu vou citar depois. O texto diz assim, se você quiser pode acompanhar na sua Bíblia. Depois disso, então Jesus já havia ressuscitado, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, que são Tiago e João, da primeira pesca, e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Olha só, naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. Ele disse, lancem as redes do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Mais adiante, versículo 11. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Então, houve uma pesca de tal forma que eles precisaram arrastar a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. E mais adiante, versículos 17 e a parte final do 19. Pela 3ª vez ele lhe disse, Simão, filho de João, já vou explicar isso aqui, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez, você me ama? E lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. E ao final, então, disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. E então lhe disse, siga-me, no final do 19. O que acontece ali? Jesus, ressuscitado, encontra os discípulos que tinham ido pescar. E olha o déjà vu de Pedro, que interessante. O que acontece? Lá atrás, eles estavam no mar da Galileia pescando. Agora, Jesus ressuscitou. E onde é que estavam os discípulos? No mar da Galileia pescando. Simão, então, havia pescado a noite inteira sem ter pegado nenhum peixe. Lá na primeira pesca. Na segunda, passaram a noite inteira e não pegaram nenhum peixe. Pela manhã, Jesus manda lançar as redes em um local específico, na primeira vez no meio do mar, na segunda no lado direito do barco, e
eles obedecem. Acontece isso nos dois relatos. A pesca resulta em uma enorme quantidade de peixes. Da primeira vez não se fala o número, mas que é um grande número, e na segunda, 153 grandes peixes, que fez pesar o barco. Nas duas situações iguais. E, por fim, Jesus convida Pedro a segui-lo, nas duas situações. Por que isso tão parecido? Tem algumas coisas diferentes que eu vou chegar daqui a pouquinho. Mas por que esses dois relatos são tão semelhantes? Porque algumas vezes nós precisamos relembrar ou reviver o motivo pelo qual nós começamos a seguir. Jesus fez com que Pedro revivesse todo o seu chamado inicial, toda aquela situação, para que ele lembrasse do porquê ele seguiu a Jesus e de quando ele seguiu a Jesus. Às vezes a gente precisa revisitar o momento de quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor e decidimos seguir a Ele. Só que tem algo de interessante aqui, porque Jesus não falou só aquilo. De repente, ali no meio, antes de falar para Pedro seguir a Ele, Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Na primeira vez ele pergunta: tu me amas mais do que esses? Mas a pergunta central de Jesus é: Pedro, tu me amas? E Jesus pergunta isso 3 vezes a Pedro. Por que 3 vezes? Porque 3 vezes Pedro havia negado a Jesus. Por que Jesus pergunta a Pedro 3 vezes? Para restaurar Pedro. Uma vez Pedro negou. Uma vez ele disse: Senhor, eu te amo. E Jesus disse: cuida das minhas ovelhas. 2 vezes Pedro disse: eu não conheço. 2 vezes Pedro disse: eu te amo. E Jesus disse: cuide das minhas ovelhas. Quantas vezes fossem preciso, Jesus restauraria Pedro. Além disso, a gente nota que Jesus não fala de novo: seja pescador de homens, mas ele diz: cuida das minhas ovelhas. O que acontece é que Pedro foi restaurado e aceitou novamente o chamado. Quando Jesus diz a Pedro: apacenta minhas ovelhas, ele está dizendo também: eu já te dei uma incumbência no passado, eu já te confiei algo, pois agora você está tão restaurado que eu te confio mais. E aí eu faço o segundo convite para aquelas pessoas que talvez estejam nesse momento. Porque talvez essa seja a sua realidade. Talvez você já decidiu seguir a Jesus no passado. Talvez aqui na igreja você entregou sua vida a Jesus, dedicou a sua vida ao Senhor, você serviu ao Senhor com alegria, você realmente tinha prazer em estar na presença do Senhor, você tinha uma fé firmada em Cristo, Jesus como Cristo, Filho de Deus, o Salvador da sua vida, e alguma coisa ou algumas coisas aconteceram e a tua fé foi abalada. Você pode até continuar vindo nos cultos, você pode continuar até frequentando, mas aqui dentro não é o mesmo. E muitas e muitas e muitas vezes, no teu íntimo, tu lembra, teve aquilo que aconteceu. Talvez você hoje esteja carregando 3, 4, 5 anos de dor, porque você não é o mesmo na sua fé. E eu quero te dizer que nessa noite, Jesus também está falando para você: você me ama? Eu tenho um ministério para você. Eu tenho algo para fazer na tua vida. Eu quero te restaurar de novo. Eu quero te restaurar aquilo que você era, aquele amor que você tinha. E talvez você diga: mas não foram 2 ou 3. Eu vivi a minha vida negando a Jesus. Um dia eu conheci Jesus, mas
em determinado momento eu neguei ele. Eu fiz coisas terríveis que tu não tem ideia. Ainda assim, ele pode restaurar. 1 João diz que ele é fiel e justo para nos purificar de todo e qualquer pecado por meio de Jesus. Se essa é a tua realidade hoje, eu quero te convidar a pensar nisso e, mais uma vez, firmar o teu compromisso, porque Jesus quer não somente te restaurar, mas te dar mais coisas das quais Ele vai confiar a ti. E é tão interessante que, por mais que ele viveu esse déjà vu, né, essa situação igual, lembram qual foi a primeira coisa que Jesus fez lá? Qual foi a incumbência que ele deu? Siga-me, ou não temas, né, na versão de Lucas, né, capítulo 5, e eu te farei pescador de homens. Na primeira vez, Pedro pegou uma grande quantidade de peixes. Na segunda vez, Pedro pegou uma grande quantidade de peixes. Mas e cadê os homens aí? Aí nós chegamos para a pesca ainda mais maravilhosa que viria. Havia uma pesca ainda mais maravilhosa na vida de Pedro, uma pesca de homens. E ela está lá no relato de Atos, capítulo 2, e eu vou ler então alguns versículos, versículo 14. Antes de nós lermos, só para situar, Jesus subiu aos céus, onde Ele está guardando um lugar para nós, e um dia vai voltar. E Ele disse aos discípulos que eles receberiam poder quando o Espírito Santo descesse sobre eles. Passaram-se 50 dias da Páscoa, eles estavam orando, e o Espírito Santo veio sobre eles, eles começaram a falar na língua das pessoas que estavam ali, e a língua materna, por exemplo, se tinha um alemão lá, ele começava a speak Deutsch, e as pessoas ficaram, não sei se eu falei certo, porque, né, mas começaram ali, e eles mais ou menos, né? E aí eles ouviram eles falando na língua materna deles, e aquilo lhes chamou a atenção, e alguns começaram a dizer, esses homens estão bêbados, e outros falavam, não pode, eles estão glorificando a Deus na nossa língua. E aí acontece o que a gente vai ver. Pedro, no versículo 14, levantou-se com os 11, então com os demais apóstolos, e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isto. Então Pedro toma a frente. Olha como Pedro foi restaurado. Agora Pedro toma a frente para falar. E ele começa a sua pregação dizendo, lá no versículo 22, ele vai falar: israelitas, ouçam essas palavras. Ele diz um pouco antes, explica, né, o porquê que aquilo aconteceu. E então adiante ele diz: Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando na cruz, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. E mais adiante, versículo 29 a 33 diz: irmãos, posso dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que poria um dos seus descendentes no trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, Jesus, né, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. E no final, versículos 36 a 41. Portanto, que todo Israel fique certo disso: este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Daqui a pouco a gente volta ali. Lembram das palavras de Pedro? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro havia sido restaurado, inclusive a sua fé, firmada em Cristo como Messias. Só que ele também tinha a certeza de que Cristo era o Salvador. Por isso, quando as pessoas que estavam ali ouvindo, elas ficaram: e agora o que a gente faz? Estamos todos perdidos. E aí Pedro responde:
Eles falam, né, irmãos, que faremos? Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus o chamar. Da mesma forma que Pedro um dia precisou entender que ele era pecador e seguir a Jesus, ele agora convida as pessoas a fazerem o mesmo. E quantos peixes ele pega? Com muitas outras palavras os advertia, insistia com eles, salvem-se dessa geração corrompida, e os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Milhares de pessoas. Uma pesca maravilhosa. Hoje, o pastor Ricardo falou, né, nós temos aproximadamente aí 700 membros. É bastante, né? Naquele dia foram 3.000 membros, num momento. É inimaginável. E foi o que Pedro vivenciou. Foi exatamente o que Deus cumpriu por meio de Pedro. Pedro permaneceu firme na sua fé e foi usado poderosamente por Deus. Jesus precisava restaurar Pedro para que ele fosse realmente usado. E a partir de então, Pedro permaneceu firme na fé que ele possuía, cada vez mais sendo usado por Deus e colocando em prática o chamado que Deus tinha para ele. De tal forma que a gente vai ver, ao final, o texto que o pastor Ricardo leu na introdução, Pedro lá na sua segunda carta, já tempos depois, diz o seguinte: portanto, irmãos, esforcem-se ainda mais para confirmar a sua vocação e eleição, porque se fizerem isso, nunca tropeçarão. E assim vocês receberão amplamente a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro sabia o que era tropeçar, mas ele também sabia que o Senhor restaura, que o Senhor transforma e que o Senhor usa plenamente. E aí talvez esse seja o seu momento, porque talvez você já seguiu a Jesus, talvez você não tenha titubeado, não tenha abandonado, não tenha se afastado, ou se aconteceu isso, você já foi restaurado, você está bem, você está firmado no Senhor, você está vivendo com o Senhor. Se essa é a tua situação, permaneça e peça ao Senhor que cada vez mais mantenha você firme nele. Que você permaneça firme na certeza de que Jesus é o Rei dos Reis, que Ele é o único Filho de Deus que pode nos salvar. E ainda bem rapidamente, é interessante que, você já viu, talvez até você tenha no carro, aquele peixinho, sabe aquele peixinho que indica que a gente é cristão, né? Aquele peixinho é um acróstico, mais ou menos assim, acróstico é uma palavra que se você pegar cada letra, você forma várias palavras. Por exemplo, a palavra Jesus, já encontrei Salvador, único Senhor, cada letra, aquele peixinho, o significado dele é um acróstico, de uma palavra, a palavra grega que é peixe. E o que diz aquelas letrinhas? Jesus, Cristo, Filho de Deus, Salvador. A fé de Pedro foi firmada de tal forma em quem Cristo era, que ela transbordou junto com os demais discípulos para toda a igreja, de forma que muitas pessoas foram abençoadas. Então, nesse sentido, eu quero fazer um convite final, porque Deus tem um chamado para você. Nessa noite, Deus tem um chamado para a tua vida, e ninguém vai sair daqui sem esse chamado sendo apresentado. Primeiro é que Deus te chama a seguir. Se você ainda não tomou uma decisão por seguir a Jesus, eu quero te fazer um convite, para que nessa noite você tome uma decisão, você se coloque aos pés de Cristo e diga: Senhor, eu sou pecador, tem misericórdia de mim, eu quero seguir ao Senhor. Se essa é a tua realidade, quero te fazer esse convite e logo mais eu vou orar por você. Que você faça isso no seu íntimo, que você realmente se entregue ao Senhor,
com todo o seu coração. Talvez você esteja caído, ainda que esteja aqui. Talvez você esteja sofrendo por não andar mais da mesma forma com Jesus. Hoje há restauração na tua vida. Deus te chama a voltar a seguir a Jesus, restaurar por completo e te dar ainda mais tarefas, talvez, confiar ainda mais coisas nas tuas mãos. Talvez Deus te chama a permanecer até o fim, para ser usado poderosamente por Ele, chamado a permanecer, e que você também firme o compromisso com o Senhor, de depositar a sua vida nas mãos dEle, de forma que Ele não permita que você caia.